Graça e paz, estudantes da palavra. Hoje, na lição número 11, estaremos refletindo sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo, cujo tema é bastante sugestivo. Não desanime. Esse é o tema da lição de hoje. Paulo é um exemplo motivador e escreveu esta carta lá de sua prisão em Roma. E parece que já sabia que estavam próximos os dias de sua execução, e ele foi abandonado por vários de seus amigos. Só Lucas estava com ele. Então ele pede a Timóteo para ir depressa até ele e levar a sua capa e os seus livros. Mas o contexto da carta nos chama a atenção para uma outra urgência de Paulo: os futuros líderes da igreja. Eles seriam responsáveis pela expansão da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, que segundo Paulo, em Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para que esse poder fosse experimentado e espalhado até os confins da terra, Paulo recomenda algumas coisas a Timóteo e que devem ser observadas por todos os líderes, assim como por todos os membros do corpo de Cristo. A primeira coisa, ou ponto de nossa lição, é que um anunciador do Evangelho deve ser um exemplo para os demais crentes. Paulo chama a Timóteo a despertar o dom que há nele. 2 Timóteo 1,6. Na verdade, parece que Paulo quer dizer que quem tem o dom é quem está dormindo, ao não usá-lo. Ou seja, é preciso estar bem acordado, atento, ativo, e que use poderosamente esse dom. Às vezes a pessoa até está acordada, mas o dom está inerte. Ele quer usar outros dons, outras capacidades, e o principal dom fica de fora. Ele quer fazer muitas coisas, menos a mais importante. Paulo queria dizer assim: acorda, Timóteo, você tem um dom, use isso, rapaz. Veja a sua mãe, veja a sua avó, faça o mesmo. Não dá para descansar, relaxar. A coisa está pegando fogo. Tem gente morrendo sem Cristo, tem gente perseguida por causa de Cristo, e os que estão vivendo com Cristo querem abandoná-lo como me abandonaram os meus amigos. Sacode o corpo, rapaz. Você tem muito para dar, não recue, não se esfrie, não fique inerte. Paulo ainda instrui Timóteo a ser um exemplo. E o primeiro exemplo é o exemplo de fé, o que, aliás, é o primeiro ponto da lição de hoje. E para ser esse exemplo de fé, deve apresentar-se Timóteo bem treinado e preparado para a batalha. Diz para ele se apresentar bem como conhecedor da palavra da verdade e evitar discussões sobre, por exemplo, ressurreição, se Jesus já voltou, ou outras coisas que já estão vencidas. Ele também fala para Timóteo segurar os seus instintos de jovem, como fala para todos nós, e não se meter em debates sem sentido. E ainda diz para Timóteo ser manso com todos, sem querer enfiar as coisas goela abaixo dos outros. Quem tem essa postura exemplar incita aos outros a o imitarem na fé. Paulo sabia disso. A fé exercitada em nós mesmos nos faz exemplos ao próximo. Mas o que é fé? Essa palavra em hebraico, emunar, significa uma convicção, uma certeza, uma esperança, um sentimento de segurança, como aquele que um bebê tem no colo de sua mãe. Ali ele se sente aquecido, alimentado, protegido, totalmente seguro. A palavra emunar tem a mesma raiz da palavra imá, mãe, em hebraico. Ter fé é assim, se sentir como um bebê no colo da mãe. Em Hebreus 11:1, texto em grego que a palavra fé aparece como pistes, o desconhecido autor daquele livro diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E ainda lá no capítulo 10:38, citando Abacuque, esse autor diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Um exemplo de fé
é viver assim, olhando para a frente e para o alto, sem recuar, sentindo-se seguro no Senhor. Isso é fé. A segunda coisa que Paulo recomenda é que um líder, ou mesmo um cristão liderado, deve ser corajoso. Devemos ser um exemplo de coragem. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Exemplo de coragem. Coragem é moral forte perante o perigo, perante os riscos. É aquela bravura, a intrepidez, é a firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional ou moralmente difícil. E para sermos um exemplo de coragem, temos que manter determinadas condutas. Paulo enumera algumas. A primeira que Paulo fala é que não devemos nos envergonhar do testemunho do nosso Senhor. Tem crente que tem vergonha, que se envergonha de dizer que é crente, que é evangélico ou cristão. Não há de que se envergonhar. Seja transparente. Deixe os outros saberem no que você crê, a não ser que você não creia no que diz crer, ou no que diga ser. Somos chamados a ter firmeza no espírito e não vergonha, covardia ou timidez. A outra conduta que Paulo recomenda, o segundo que demonstra a coragem de um cristão, é participar do sofrimento, das dificuldades, das aflições que abatem os cristãos. São sofrimentos de fontes ou naturezas internas, como, por exemplo, sofrer a solidão, o abandono, a segregação, o preconceito, a intolerância, o desrespeito à nossa crença e a falta de prestígio entre os homens, na sociedade, inclusive diante de governos, a ser rejeitado pelo mundo, Sofrer em seus sentimentos. Qual cristão que já não sofreu preconceito? O outro tipo de sofrimento que Paulo se refere a Timóteo, que é a terceira conduta para ser exemplo de coragem, é a de participar das aflições que o próprio Paulo está sofrendo, ou seja, sofrendo na carne, na parte externa, e não somente nos sentimentos e nas emoções. Sofrer processos administrativos, processos judiciais cíveis e até criminais, podendo até sofrer prisões e até a morte. Primeiro, por uma boa razão, a de que é uma honra sofrer pelo Evangelho. Em Atos 5:41, nós vemos que Pedro e os apóstolos, depois de serem açoitados, por causa de pregarem a Jesus, diz a Bíblia que eles retiraram-se da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Paulo fala a Timóteo que para alcançar a vitória deve sofrer as aflições de um combatente, de um soldado, de um guerreiro. Ninguém ganha uma peleja sem luta. E numa luta que não se sofre alguma coisa. E Paulo estava prestes a ser morto em combate. Mas mesmo assim, estava na luta e não se entregava. Para sermos exemplo de coragem, temos que entrar na luta e estar dispostos a nos entristecer, nos machucar, sofrer, mutilar e até morrer. Mas isso vale a pena quando sabemos que a vitória é certa e ela está em Cristo Jesus. E, aliás, a última conduta para ser exemplo de coragem é esta, a de combater o bom combate. Não um combate qualquer, mas o bom combate. Um combate pode ser efetuado sem nobreza ou altivez de espírito, mas o bom combate é aquele em que o lutador, o combatente, faz com honradez, com lisura, com galhardia, luta limpo, não trapaceia, mas se mantém digno até ao fim. Outro exemplo que devemos dar para que os outros não desanimem, e nós mesmos não nos desanimemos, é o exemplo de santidade. Santo, essa palavra que conhecemos, deriva de um termo latino, sancto, que tem o sentido daquilo que é estabelecido segundo a lei, ou que se tornou sagrado. Para os católicos, santo é toda pessoa que já está no céu, junto de Deus, aguardando
a segunda vinda de Cristo. A Igreja Católica ela reconhece como santos, através da canonização, as pessoas que desempenharam uma obra admirável, ou cuja vida serve de testemunho aos demais católicos. Já lá na Igreja Ortodoxa e também na Igreja Anglicana, só pessoas reconhecidas por virtudes especiais podem receber o título de santo. Esse título denota que, além de grande caráter, a pessoa está na graça de Deus, está no céu. Os que não são reconhecidos formalmente, mas que merecem o título de santo, na Igreja Romana são conhecidos como santos anônimos. Por isso foi instituído o Dia de Todos os Santos pelo Papa Gregório III. Mas, então só é considerado santo aquele que já morreu e teve virtudes especiais? Segundo Paulo, não. O próprio apóstolo Paulo se comunica em várias cartas se referindo aos santos que estão em tal lugar, ou seja, ainda estão vivos. Na maioria das igrejas protestantes históricas, por não existir nenhum processo ou qualquer processo de canonização em suas doutrinas, a palavra é usada para significar um compromisso verdadeiro com Deus e seus ensinamentos. Ou seja, essa pessoa sabe que é impossível ser perfeita como Jesus foi. Mas sabe também que depois de sua conversão, o pecado não deve fazer parte de seus hábitos. De acordo com o luteranismo, todos os crentes salvos e remidos por Cristo são santos. Simultaneamente, santos e pecadores. Santos em Cristo porque foram salvos e remidos do pecado pela obra salvadora e expiatória de Cristo. E pecadores, pois tendo nascido com o pecado original, carregam em si a natureza pecaminosa. Paulo denota esse pensamento e a maioria dos evangelhos a segue. A etimologia da palavra santo também nos revela algumas curiosidades. Num passado longínquo, os romanos cultuavam um deus chamado Sancus, que não deixava violar as promessas, os contratos, os juramentos, mandando cumpri-las. Surgiu então o verbo sancire, consagrar. O particípio passado desse verbo é sanctus, santo, sagrado, o qual tem que ser tratado com respeito. E gerou assim o termo latino santo. A noção mais próxima que se pode obter no judaísmo acerca dessa palavra sobre santo é a noção hebraica de tzadik, uma pessoa correta, que tem origem na palavra kadosh, que significa separado, ou santidade, ou posto à parte. Vem do verbo kadash, que significa apartar, consagrar, dedicar, purificar, santificar. E a sua derivação kodesh, que ocorre 470 vezes, cerca disso, lá no Antigo Testamento, e é a mais utilizada como separado. Essa palavra serve para indicar algo que é separado, consagrado, ou seja, o que faz separação entre o sagrado e o profano, seja para uma pessoa ou uma pessoa a Deus, né? Ou a Deus, seja um objeto, um local, um templo, alguma coisa consagrada a Deus. Os escritores da Septuaginta e do Novo Testamento, ambos escritos originalmente em grego e koiné, usaram a palavra hagios e alguns de seus sinônimos, como hieros, hósios, agnos e senos, para falar sobre santidade. Nenhuma dessas palavras tem necessariamente algum significado moral lá no grego clássico. Esse significado desenvolveu-se no próprio grego bíblico e a expressão mais utilizada é hagios, ou ágios, e se apresenta com o seu sentido fundamental de separação, isto é,
separação do mundo a serviço de Deus. Esta separação, de qualquer forma, não é principalmente externa, é antes uma separação do mal e da corrupção. Por isso, o que é importante, então, é o significado moral dessa palavra. Essa palavra, rara e de sentido neutro lá no grego clássico, desenvolveu como nenhuma outra o seu sentido e de tal forma que expressa a concepção completa de santidade que se encontra no Novo Testamento. Os sinônimos vêm com a seguinte aplicação. Hieros significa sagrado e implica assim mais uma relação especial com Deus, que não deve ser violada. Mas é uma relação assim formal, externa, não uma relação de caráter interno. E por isso ela é rara no Novo Testamento, porque não é muito adequada para expressar a plenitude da concepção do Novo Testamento. Já ósios é usada para pessoas ou coisas e descreve aquilo que está, vamos dizer assim, em harmonia com a constituição divina do universo moral. Agnus significa especificamente puro, usado unicamente ou exclusivamente num sentido cerimonial. Algo agnus é aquilo que serve para uma cerimônia santa. Por último, seminos, que é aquilo que inspira reverência, temor. Lá no grego clássico, ela é frequentemente usada, essa palavra, né, e aplicada aos deuses, como magnificente, magnífico, grande ou impressivo. Assim, quando alguém é intitulado santo, entende-se que essa pessoa é o quê? Separada dos costumes mundanos. É uma pessoa que vive ou tenta viver em acordo com a vontade de Deus e os ensinos de Jesus. É aquele que, por exemplo, evita, como Paulo descreve, né, ambientes depravados, imoralidades, adultérios, fornicação, palavrões, excessos, falsos juízos, heresias, falsas doutrinas e, sobretudo, relaciona-se com muita proximidade, com muita intimidade com Deus. Em geral, é aquele que vive neste mundo, mas não faz parte dele. É aquele que entregou sua vida a Deus e, por isso, pela fé, foi separado e considerado santo, mesmo com seus defeitos e pecados. Paulo, então, propõe a Timóteo algumas condutas que ajudariam a Timóteo a ser mais santo, separado, a santificar-se, a distanciar-se mais das coisas de baixo e aproximar-se mais das coisas de cima. E ele diz que deve começar isso evitando certas coisas. E olha o que ele diz para evitar. Primeiro, os falatórios profanos. A maioria dos teólogos entendem que Paulo queria dizer que Timóteo tinha que fazer diferente dos judeus, preocupados com genealogias, né, letras, números, e também dos filósofos, principalmente os sofistas, mas também dos gnósticos. Para ele, para esse pessoal aí, a arte da retórica, do falar bem, que importava. Ou seja, é melhor ter a razão do que ter a verdade, né? Originando o que? A demagogia, que é a arte de manipular os sentimentos e as paixões do povo para os convencer e conquistar o que? O poder político. Isso já conduzia, vamos dizer assim, só isso já conduzia a dissensão, invejas, discórdias, brigas, né? Essas controvérsias só causam o quê? Divisões e contendas. Paulo orienta Timóteo a não entrar nessa, pois isso só gera uma impiedade maior. Olha o que está escrito. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. 2 Timóteo 2,16. Bem atual, né? Segunda dica. No capítulo 2:22, ele diz para fugir das paixões. E aqui, paixões são as tendências incontroláveis, próprias dos jovens, mas também presente em muitas pessoas adultas e até idosas, né? Inicialmente, essas paixões são as paixões sexuais, mas existem outras, como a impaciência, a insubmissão à autoridade, o repúdio a rotinas e regras, posicionamentos teológicos extremistas
e outras tendências mais radicais. Paulo diz: fuja disso e faz o contrário. Segue ou persegue a justiça, em grego, didakoiosune, a retidão. Terceira dica, também no verso seguinte, 23, ele diz para repelir, repudiar as questões insensatas. Paulo se refere a discussões teológicas absurdas e inúteis, né? Principalmente aquelas que são gnósticas, que se não baseiam na palavra de Deus. Aquelas em que se quer explicar Deus, achar fórmulas para dizer como Deus quer as coisas, como faz as coisas, como Ele prevê as coisas, descobrir caminhos misteriosos para a salvação e outras questões que acabam sempre em contenda. Hoje estamos cheios de doutrinas que não nos santificam, apenas criam bloqueios, obstáculos, discussões e até ódio entre os próprios cristãos. Isso não é coisa santa. Em 1 Timóteo 6,4, Paulo advertiu isso a Timóteo, dizendo que quando aqueles que tinham uma tendência a seguir o gnosticismo se arrogavam de deter o conhecimento, a sabedoria e a razão, se comportando soberba e prepotentemente, querendo o quê? Impor suas opiniões, né? E embora possuísse até um discurso muito convincente, não possuíam a verdade, que está somente em Cristo e sua palavra. E aqui citando Dostoiévski, se alguém me provasse que Cristo está fora da verdade e se realmente ficasse estabelecido que a verdade está fora de Cristo, eu preferiria Cristo à verdade. Fyodor Dostoiévski. Para ser um exemplo de santidade é necessário seguir essas orientações paulinas. Mas além de ser um exemplo de fé, de coragem e de santidade, deve ser o cristão, principalmente o líder, um exemplo de ministério. Esse é o último ponto de nossa lição e para ser esse exemplo de ministério, Paulo dá algumas outras dicas. Por exemplo, a primeira, para ser exemplo de ministério, em 1 Timóteo e 2 Timóteo 1,13, Paulo recomenda: conserva o modelo das sãs palavras. Conservar é não deixar destruir, corromper, né, alguma coisa. E o modelo aqui tem o sentido de padrão, protótipo, exemplo, né? Quem é esse modelo da sã palavra? É o Evangelho de Cristo pregado por Paulo. Timóteo não viu Cristo, mas ouviu dele por Paulo. Então deve seguir esse padrão, esse modelo de sã palavra. E conservar tal modelo repetindo sem alteração, inalterância da Bíblia. Imitando a Paulo, que imita a Cristo, inerrância da Bíblia. E para não perder sua individualidade e autenticidade, suficiência da Bíblia, ele deve fazer com que a fé e no amor que há em Cristo Jesus aconteçam as coisas. Assim como você não precisa ser uma caricatura de seu pastor ou seu mentor, mas um continuador de seus ensinamentos pela fé e no amor, que farão de ti único em seu exemplo de ministério, assim Paulo recomendava a Timóteo ser imitador dele. Tem então muita gente imitando carnalmente seus líderes, seus professores, seus mestres, mas só na postura, só no jeito de falar, no jeito de vestir, no jeito de andar. Mas não os imitam na fé e no amor em Cristo. Paulo nos chama a atenção para isso. A segunda dica é: guarda o bom depósito. Aqui se refere o depósito à outorga do ministério que ele recebeu, ou seja, valorize o poder que lhe foi outorgado usando-o bem. E tal depósito é chamado de bom. O poder recebido por Timóteo era o episcopado, o pastorado. Guardar tem o sentido de proteger. Proteja o tesouro do ministério que te confiaram. Não deixe-se corromper. Essa seria uma boa interpretação mais contemporânea desse texto. Terceira dica: fortifica-te na graça. Capítulo 2, verso 1. Temos aqui a ideia de fortalecimento, sempre renovado, de carregar as baterias de força para fazer a coisa andar e fortalecer na graça, carregar na graça as baterias de seu ânimo. Paulo não sugere você buscar força em mais nada, só na graça de Cristo. Por quê? Pois sua graça basta.
E graça é o quê? Favor imerecido. Entenda isso. Quarta dica é: transmite a outros. Capítulo 2, verso 2. Paulo diz a Timóteo para transmitir o que ouviu dele a outros. E aqui o sentido de transmissão é o de reprodução de um ensino. Lembre que não havia Novo Testamento nessa época. E essa transmissão era oral ou por meio da leitura de cartas e epístolas dos apóstolos aos seus irmãos em outras igrejas. Por isso, a necessidade dele fazer essa recomendação a Timóteo. Hoje nós temos esse material todo compilado naquilo que chamamos de Novo Testamento. E para ser um exemplo de ministério, ou um ministério exemplar, deve-se o quê? Transmitir esse conteúdo a outros. Nenhum outro conteúdo e nem adulterar o conteúdo que já existe. Esse é o ministério da palavra, o cumprimento do ID. Anunciar a palavra, somente a palavra. Quinta dica é: recomenda estas coisas. Algumas versões trazem lembra-lhes estas coisas. A palavra grega é upominesko, que tem o sentido de relembrar, falar de novo, insistir, instar. O evangelho e a doutrina devem ser sempre reiterados, relembrados, novamente transmitidos para a mente e corações, ou seja, recomendado para fixar em nossas mentes e nossos corações as leis de Deus e seus mandamentos, mediante a graça, pela fé em Cristo Jesus. A sexta dica Paulo até nos convida a o quê? Dar testemunho. Conforme se deduz de suas instruções aqui no verso 14, de onde se extrai que quem recomenda, transmite, anuncia e relembra a sã doutrina. Deve testemunhar dela praticando-a. Repito que aqui aquele provérbio puritano que diz, aliás, vou citar uma frase de Confúcio: a palavra convence, o exemplo arrasta. Melhor fazer uma citação de Confúcio. Sétima dica é: procura apresentar-te a Deus aprovado. Verso 15. A palavra-chave desta passagem é dokimos, cuja expressão é a de que deve se apresentar testado e aprovado, como quem fez um exercício, um concurso, uma prova, um teste, e esse teste são as tribulações que viveu, passando por elas firmemente na fé. Essa palavra tem sentido de experimentado, ter experiência. Para ser exemplo de ministério, tem que se mostrar experimentado, provado e aprovado. Não por irmãos, não por provas e títulos acadêmicos, não por certames e concursos, mas pela vivência da fé. Não sendo o quê? Neófito, calouro, mas o quê? Cascudo, veterano. A oitava dica é prega a palavra, 4:15. Pregar tem sentido de anunciar publicamente. A palavra aqui tem como foco o evangelho, a sã doutrina, a verdade, a vida. Aliás, pregue só a palavra. Repito, nada mais. Paulo é um exemplo e, aliás, é um excelente instrutor e mestre e incita Timóteo a praticar todas essas coisas a fim de que ele não desanime. O seguir essas orientações faz do ministro e do próprio crente uma pessoa estimulada a continuar seguindo, a continuar em frente, a não se abalar com os percalços da vida, a renovar as forças diante da enorme batalha que é a vida cristã. E ao final, podemos perceber que, seguindo tais orientações, imitando a Paulo e, sobretudo, imitando a Cristo, não há como desanimar. Às vezes nos deparamos com muitas coisas que nos fazem desanimar. Problemas particulares, né? Às vezes falta de recursos, falta de dinheiro, contas atrasadas, desemprego, dívidas. Às vezes são até problemas pessoais, problemas de saúde, um relacionamento frustrado. Outra hora são até problemas familiares, né? Perdeu alguém, houve separação. Até às vezes nosso país mesmo, em certos momentos, nos causa certa aflição e até certo desespero.
Às vezes as coisas não vão bem nem na igreja, né? Nos levam até para baixo, nos desagradam coisas dentro da igreja, nos entristecem. Mas nada disso pode nos desviar de nossa caminhada. São tribulações, mas que devem ser encaradas como provações, testes para um aperfeiçoamento e exercício de nossa fé rumo à santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Por isso, não desanime. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra e, animados, possamos prosseguir para o alvo da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Não desanime. Estaremos aqui na próxima aula.